A TV Cultura de São Paulo teve um papel preponderante na consolidação do conceito e no modelo de TV pública no Brasil, desenvolvendo conteúdos específicos para públicos específicos. 15 de junho de 1969. Pontualmente, às 7h30 da noite, é transmitida a primeira imagem em caráter oficial. Nasce a nova TV2 Cultura e a Rádio Cultura AM. A majestade e os mistérios dos mares são inexauríveis. No segundo dia, os programas estreiam durante 4 horas de transmissão. Vanguarda, cultura pop, tropicalismo. No final dos anos 60, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Torquato Neto, Os Mutantes e Tom Zé inventam um outro jeito de cantar. O tropicalismo nasce para afrontar o regime militar e ganha adeptos nas artes plásticas com Hélio Oiticica, invade o palco com as peças anárquicas de José Celso Martinez Correia e encontra no cinema novo de Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos ecos que se espalham pelo mundo. Dominarei esta terra, botarei estas histéricas tradições em ordem, pela força. O regime militar endurece e a TV Cultura estreia o programa Jovem Urgente. A direção é de Walter Jorge Durst, com a apresentação do psiquiatra Paulo Gaudêncio. De propor para o seu filho e a sua filha duas coisas diferentes? Cada aula ia ser dupla, era convidado um grupo de pessoas que eu não conhecia. Eu sentava, no meio de uma roda e eu dava uma aula de psicologia. Em seguida, aquele grupo, durante 1 hora, discutia comigo a aula que foi dada. Foi um programa pioneiro, foi o primeiro programa que tratou de psicologia na televisão, foi o primeiro programa da TV Cultura, Canal 2, e foi o primeiro programa a ser censurado pelo governo também. Garibaldo. Garibaldo. Os nossos cursos na TV tinham um apelo diferente, porque eram apresentados por atores, como eu. Tem um ator que é professor de matemática, o Carlos Zara. Você vai ver agora mesmo a projeção do vértice A sobre a hipotenusa. Havia a crença que a televisão, como mídia, substituísse a saliva da aula. Então, o que se faz? Tenta-se substituir ou auxiliar o professor ou complementar o professor dentro da sala de aula da rede oficial de ensino. E a televisão cumpria um papel de laboratório, de experimento, que ela nunca deveria ter abandonado. A diferença que existe entre ele, naquela ocasião, e os telecursos atuais, é que os telecursos atuais são mais industriais, aquele era mais artesanal. A matemática não é apenas uma linguagem taquigráfica, com risquinhos, tracinhos, etc e tal. Parece, mas não é. Ser ou não ser, eis a questão. Em 1969 vai ao ar o Ator na Arena, uma espécie de escola para atores com o saudoso Zimbinski. A proposta era mostrar o que faz uma direção, um ator em cena. Começava o programa propondo o trabalho, conversando e tal, e terminava o programa você mostrando a cena como ficou dirigida. E olha que privilégio, dirigida pelo Zimbinski. Bom, já na televisão é a vez do jornalismo entrar em cena com o programa semanal Foco na Notícia. Valeu? Vejam, o Cabo de Fogo, Eleutério Barbosa e os 12 homens preparam-se para acender as mechas. Os fogachos vão explodir. É um jornalismo que contextualiza a notícia, sem dar opinião, mas é um jornalismo que deve levar a pessoa a ter condições, a ter informação suficiente para formar a sua própria opinião. Lembram? Meu Pedacinho de Chão. Era uma novela diferente que tratava de assuntos que interessavam toda a população.
primeiros anos da Fundação Padre Anchieta foram marcados pela consolidação de um conceito educativo para a programação das rádios e da TV. A novela Meu Pedacinho de Chão inova ao agregar em seu enredo temas de interesse público. A proposta do Pedacinho de Chão, ela era de falar sobre tracoma, sobre verminoses, sobre tétano, sobre técnicas modernas de plantio, sobre educação do homem do campo, denunciando ao mesmo tempo o desinteresse do homem, do patrão, dos grandes grupos que mantêm esse pessoal na enxada. Então, como na época o Mobral estava em desenvolvimento, se falava muito, eu falei, bom, eu vou ajudar esse processo, no qual eu acreditava. É agora a minha vez? Vila Selva boa, onde a gente é sempre feliz. Não era um programa traduzido, como se fosse, vamos dizer, um enlatado que se dublasse os atores, não era nada disso, não. Se tentou traduzir o programa no bom sentido para o Brasil. Nós tínhamos um mentor, acima de tudo, que era Ademar Guerra, que disse, nós vamos fazer um bem para o Brasil. Vamos fazer Vila Sésamo. Todos os atores tiveram que apresentar seus currículos, porque teria que ter um nível de entendimento, um nível de conhecimento, um nível de compreensão para poder realizar o programa. Oi, tudo bom? A estreia da versão brasileira de Sesame Street na TV Cultura ficou marcada na história como um daqueles momentos em que uma página é virada. O que esse homem está fazendo? Em parceria com a TV Globo, o Vila Sésamo foi ao ar pela primeira vez em 14 de abril de 1972, revolucionando a programação infantil no país e ajudando a educar uma geração. Até o filhinho, vovô e a vovó podem errar porque depois vão aprender. Em tantos anos de profissão, eu não consegui superar a importância do Garibaldo. Muito prazer. Meu nome é Garibaldo. Como foi fazer o Vila Sésamo? Era muito bom. Eu fazia bagunça para ensinar as crianças a não fazer bagunça. É isso, entendeu? Oi. Eu, amarelo? Eu sou você, colorido. Azul. Azul. Desculpe invadir, sabe? Mas atendendo a pedidos, a Vila Sésamo está de volta. Pedidos? Por que não repetem e deixem o Vila Sésamo para as novas gerações? Tá vendo? Olha, até a Soninha queria que a gente voltasse. Por isso a gente voltou. Não, como assim a gente, A Vila Sésamo. A Vila Sésamo voltou desde o dia 29 de outubro. E agora em cores. Sei. Cores. Ai. O Vila Sésamo, ele volta depois da década de 70, 30 anos depois. Lindo, maravilhoso. A gente gravou com crianças brasileiras em diferentes regiões do Brasil. Meu nome é Alexandre. Meu nome é Vitória. Nós somos irmãos. Essas materinhas de externa tão lindas, as crianças são lindas. A gente tem crianças no Amazonas, crianças na Bahia, crianças em Santa Catarina. Então tá um programa realmente, eu diria, digno da TV Cultura. Hoje a gente nem lembra que a TV foi em preto e branco, mas no início dos anos 70, esta mudança não foi tão fácil. Era preciso muita criatividade. Quando começamos a transmitir programas coloridos, não podíamos gravar em cores. Não podíamos ainda. E a Lídia teve uma ideia genial. Como nós não podíamos gravar a cores no estúdio, ela fez tudo que fosse externa colorido. Nós usamos cinema, usamos película, filmagem. E tudo que era estúdio, por necessidade, preto e branco. O presente era preto e branco e as memórias coloridas, porque a gente sonha, a gente lembra o passado sempre colorido. Com minha capa negra e minha volta branca, ler cânones e leis na dota Salamanca. Era então pequeno, espadachim e ousado, o feltro ao vento. Caminhando e cantando e seguindo a canção. 1975. A repressão política vira caso de polícia.
Enquanto estudantes, artistas e intelectuais tentam romper barreiras ideológicas, na TV Cultura, uma vítima se transforma em símbolo de resistência. O Vlado, nós trabalhamos juntos aqui no Estadão, depois na TV Excelsior. Fomos trabalhar juntos em Londres, na BBC, e de lá voltamos juntos para ir para a TV Cultura. Me encontrei com ele embaixo da árvore, uma árvore grande que tinha aqui na frente, que a gente chamava a Árvore da Fofoca. Porque a gente parava lá para falar e todo mundo ficava sentado aqui na frente dos estúdios. E eu parei para conversar com ele e ele disse: "Você não tem medo de falar comigo?" Digo: "Medo por quê?" "Não, porque ninguém fala comigo." Digo: "Ah, deixa de bobagem." No dia seguinte ele morreu. A televisão como entretenimento já era uma realidade no Brasil, quando um novo modelo de programação surgiu para criar as bases para o futuro conceito de televisão pública no país, as TVs educativas. Nascia assim, em 1968, a TV Universitária do Recife, pertencente à Universidade Federal de Pernambuco. E um ano depois, foi a vez da TV Cultura, pertencente à recém-criada Fundação Padre Anchieta. Boa noite. É difícil apresentar o nosso entrevistado de hoje fazendo jus à sua história. A tecnologia anda muito rápido e o conteúdo lento demais. O teatro é uma arte que trata exatamente desse animal extinção. É importante a gente ter uma visão de que a guerrilha não estava composta só por santos. O senhor está querendo conduzir a minha resposta, eu acho isso um absurdo. A função do artista é introduzir ruídos no sistema. Você tem um crescimento do apartheid social à escala mundial. Em Cuba evacuam hasta las gallinas quando viene un huracán. En Estados Unidos los dejan que se ahoguen a los pobres. Castaneda created a myth. He was a brilliant writer and he created a myth. Nós agora temos que olhar para a China e para a Índia. E nós estamos relativamente atrasados. Quiseram determinar qual era o índice de inflação no Brasil. Surgiram logo 3 números. Acaba achando que sabe muito e no fundo não sabe nada, Você né? viver lá fora é muito bom. Agora é uma porcaria. Aqui é uma porcaria, mas é muito bom. Os programas infantis da Cultura sempre trataram a criança como cidadão e não como simples consumidor. Bambalalão é um bom exemplo. A série ganhou vários prêmios e a partir de 1982 começou a ser exibida ao vivo com a participação das crianças da plateia. Esse cabelo. A geração de infantis dos anos 90 não deixa por menos. Começa uma série lembrada até hoje. A ideia do Rá-Tim-Bum é ser uma substituição ou um reforço à pré-escola, assim. A regra do programa era que nada poderia durar mais que 3 minutos. Então, ao invés de fazer um programa de meia hora com uma trama, a gente resolveu fazer como se fosse um garoto zapeando a televisão, que é o que a gente achou que a atenção de uma criança de 2, 3 anos aguenta, assim. Então a gente tinha bastante liberdade de criar, inventamos muita maluquice, mas cada quadrinho daquele tem um objetivo pedagógico muito claro. Sujeira da coceira, cheiro ruim do chulé. Sujeira da coceira, cheiro ruim do chulé. Chuva passou também, né? Toma, vai ver aquela fora. O papai chegou e falou que vai me levar a assistir o futebol. Ah, foi muitíssimo bacana, porque enfim, eu era muito garoto ainda e eu tive a chance de ter contato com umas coisas que talvez eu nunca tivesse acesso. E as memórias que eu tenho são todas relacionadas a isso, a obras de arte. Eu lembro o cenário do Rá-Tim-Bum. Pra mim, ainda a vida era toda normal. E aí, de repente, eu chego num lugar onde o cenário, a cômoda é meio torta, o sofá é roxo. Eu não lembro se eram exatamente essas cores, mas era um cenário de fantasia. Então,
Eu acho que a cultura me ajudou a ser um pouco mais lúdico, assim, na minha vida toda, sabe? João Vitor tinha uma energia que era assustadora, assim. Às vezes tinha que pegar o cara, botar no sofá, pelo amor de Deus. Porque ele não parava, cara. Mas é ótimo, tem um carisma, né? Tá na hora do Cocoricó, tá na hora da turma do Júlio. Cocoricó foi buscar inspiração na vida do campo e mostrou o dia a dia do menino Júlio com seus amigos. Cavalos, vacas, papagaios e galinhas. O resultado, um dos maiores sucessos entre a meninada. Abre alas que eu quero passar. Aham! Tive uma ideia. Que ideia? Em 1998, 99 e 2000, a programação infantil da TV Cultura ganhou o Prêmio Emmy da Academia de Artes e Ciência Televisiva e da Unicef, com a programação do Dia Internacional da Criança. Concorriam 2.000 TVs de 170 países. Emmy goes to TV Cultura ao Brasil. Da telinha para a telona. Castelo Rá-Tim-Bum viajou por territórios fantásticos. Um menino de 300 anos, às voltas com invenções e bruxarias. O meu personagem, a Bruxa Morgana, e inserida dentro do castelo e com todo mundo, o Nino e tudo que o castelo significava, né? Eu acho que ela foi, pra mim, o grande personagem da minha vida. Mas o que aconteceu com Pedro Álvares Cabral, hein? Essa é uma história que eu vou contar um outro dia. Ela é uma testemunha ocular da história, ela tem 6.000 anos. Então eu acho que a Morgana, ela traz todas essas coisas e traz um incentivo à curiosidade. Vamos saber um pouco mais, vamos não sei o que lá. E sempre de uma maneira bacana. Então o aprendizado, se não tiver isso, ele realmente não vai cumprir a função dele. Então eu acho que ele é um projeto espetacular dentro da TV Cultura e do panorama brasileiro do que é se fazer televisão para criança. Metrópolis fixa o olhar nas cidades. Um programa diário sobre cultura e comportamento. Posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome. Filmes nacionais reconhecidos aqui e no exterior desfilam no Cine Brasil. É assim que a cultura abre espaço para algumas relíquias, como as produções da Vera Cruz. Whisky. É whisky. Só se é vaca americana. Nunca vi vaca brasileira dar whisky. Inquietação e bom humor dão o tom ao Vitrine, revista eletrônica que mostra novidades das emissoras de TV e usou a internet já em 2002 para conectar o público às Olimpíadas de Sydney. A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, uma das mais respeitadas do mundo, começa uma nova parceria com a Fundação Padre Anchieta. Resultado, filmaços na telinha. Mesmo com as crises do cinema nacional, a produção de curtas e médias continuou em alta. E o Zoom fechou o foco neste segmento. Ficções, documentários e experimentais realizados em filme ou vídeo por diretores brasileiros. O programa Língua Brasileira estreia na Rádio Cultura M em 1992. Sucesso imediato. O diferencial? Nosso idioma com abordagem lúdica, inteligente e acessível. Eu cresci ouvindo rádio. Então fazer rádio era meu Deus do céu, né? Era o auge do auge, a glória da glória, né? Das glórias, né? O programa se chamava Língua Brasileira. A vinheta de apresentação, Caetano Veloso, Língua. Gosto de sentir a minha língua, roçar a língua de Luiz de Camões, que é genial, né? O que fazer para criar um nome que se pareça ou que tenha a mesma carga que tinha o nome Língua Brasileira? E me pintou esse de nossa língua portuguesa, que eu acho até melhor do que Língua Brasileira, muito melhor. O programa foi ao ar em 94, estreou em 94. É que a viola fala alto no meu peito, mano. E toda moda é um
remédio pros meus desenganos. O carisma de Rolando Boldrin, as histórias contadas de forma teatral e o talento dos músicos convidados estrearam em 2005 com grande sucesso. O nosso programa da TV Cultura, que eu acho uma obra-prima como programa, né, foi o melhor programa que eu fiz em todos os canais. Ele é um teatro. Abre a cortina, propositadamente eu fiz isso como diretor, abre a cortina e começa o espetáculo. Como se vai de mocinha bonita, estudante do Colégio Sion, à autoridade do budismo japonês? Fatos importantes vistos por um olhar mais profundo. Esta é a marca de programas como o Jornal da Cultura e o Repórter Especial. O aumento da violência tem marcado a relação entre fazendeiros e índios nos últimos 10 anos em Roraima. Prisões arbitrárias de índios e incêndios criminosos em aldeias se sucedem com frequência em todo o estado. Viola, minha viola! Este é o programa que eu gosto! E era um programa absolutamente delicioso. Era o que você pode dizer a mesa redonda inteligente dos domingos, como só ia acontecer e tinha que ser, né? Aqui na TV Cultura. Que o direito de virar casaca seja sagrado. Eu fiquei 5 anos fazendo o Cartão Verde. Foi certamente, assim, a coisa que eu fiz em televisão que me deu mais prazer. Saudosa Maloca, Maloca querida, din-din, donde nós passemos dias felizes de nossa vida. Tudo começou com um MPB especial, depois virou ensaio. Até 1976, em preto e branco. O baixo saiu e com ele o programa. Depois voltou colorido. Eu cheguei a um ponto em que, por exemplo, eu estava em close da pessoa e não me satisfazia. Aí eu dizia, entra mais, não dá mais. Me dá a orelha, me dá a boca, me dá a mão, o dedo da mão. O pessoal falava, quando eu ia começar a gravar o programa, hoje tem feijoada. Os programas infantis da cultura sempre trataram a criança como cidadão e não como simples consumidor. Bambalalão é um bom exemplo. A série ganhou vários prêmios e a partir de 1982 começou a ser exibida ao vivo com a participação das crianças da plateia. O PIC TV, programa de integração cinema-televisão. 44 novos longas-metragens foram coproduzidos entre a TV Cultura e o mercado independente de cinema. Primeiro telejornal especializado em meio ambiente. O Repórter Eco foi criado para antecipar os assuntos que seriam abordados na Rio 92, Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Parceria entre o Ministério da Cultura, Fundação Padre Anchieta, ABPEC e Secretaria do Audiovisual, o projeto divulga e promove a produção regional de documentários. O Doc TV fez tanto sucesso que deu origem ao Doc TV Iberoamérica, projeto que reúne documentários de 13 países. Lanterna Mágica já está no ar! A ideia do canal, o princípio, o conceito do canal é um canal 100% brasileiro, né, de conteúdo brasileiro. O canal Rá-Tim-Bum é um canal que a família pode deixar a criança assistindo sem problema nenhum. Eu acho que todo o país pode não, deve ter uma televisão pública. Do ponto de vista formal, ela deve ser cada vez mais parecida com a televisão comercial. Ela precisa de audiência e deve competir com a televisão comercial. Do ponto de vista de conteúdo, ela deve ser extremamente oposta à televisão comercial. Deve prestar serviço, deve ter educação, deve ter cultura e deve estar distante do poder público, para não servir a esse poder público e sim servir ao público.